Seu filho passa horas no celular, no tablet ou no game e quando você tenta tirar é aquela briga dentro de casa? Calma, você não tá sozinha. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode equilibrar o uso da tecnologia de uma forma prática, sem crise e sem culpa. Para quem tá chegando agora, eu sou Alessandra Ueda, psicóloga, educadora parental, e hoje eu vou te dar algumas ferramentas para você colocar limites em casa de uma forma que realmente funcione, de forma a fortalecer o seu relacionamento com seu filho. Mas tá, por que a gente precisa, então, falar sobre tempo de tela? A tecnologia, ela hoje em dia, ela é algo que faz parte da nossa vida moderna. Então, a gente não pode contar como se a tecnologia fosse só uma vilã. O problema maior está no uso exagerado, no uso exacerbado dessa tecnologia, né? De uma forma desregulada. Porque o que isso pode afetar? Pode afetar o desenvolvimento emocional do nosso filho, pode afetar o sono, a atenção, a memória, os relacionamentos familiares e várias outras áreas do próprio desenvolvimento infantil. Então, como que a gente pode colocar limites de uma forma mais saudável? Primeiro, é importante você estabelecer regras claras e combinados. Por exemplo, se você vai falar para o seu filho que ele pode usar o tablet por 30 minutos, depois de fazer a tarefa de casa, você precisa deixar muito bem clara essa regra para o seu filho. Você pode, por exemplo, escrever, deixar essa regra por escrito, em forma de cartaz, em forma de recado, imagem, visual, né? Você pode usar um relógio, um timer, para deixar claro para o seu filho que quando aquele barulhinho apitar, vai ser a hora de desligar. Então é importante você deixar a regra muito bem clara e de uma forma que a criança realmente entenda, que ela compreenda essa regra que você acabou de impor. Uma outra dica, é importante a gente ser consistente, porque se a gente ceder à pressão da criança, isso tende a aumentar, a insistir cada vez mais até ela conseguir o que ela quer. Então, se a gente colocou uma regra, é importante a gente seguir essa regra e deixar muito bem claro, independente da criança tá fazendo a manha, tá fazendo a birra para conseguir, a gente precisa ser firme. Uma terceira dica é a gente oferecer alternativas de qualidade. Não adianta a gente querer tirar a tecnologia da vida da criança, cortar tablet, celular e tudo e não dar opções para essa criança usar esse tempo livre. Então, é importante a gente deixar jogos de tabuleiro, livros, deixar a criança brincar ao ar livre, né? Usar da atividade física como uma alternativa para esse momento, porque senão a criança vai ficar entediada e isso vai fazer com que ela fique ali tentando encontrar meios de fazer outras coisas que podem ser até inadequadas no momento. Uma quarta dica é a gente modelar esse comportamento da criança. O que a gente faz impacta mais do que a gente diz. Então, se você não consegue equilibrar o uso de tecnologia, né? Você, seu marido, os pais da criança ali não conseguem equilibrar, dificilmente a criança vai conseguir, porque ela presta muita atenção no que a gente faz e se a gente tá ali o tempo todo na tela, é claro que ela vai entender que ela também pode. E quinto, você pode usar a tecnologia a favor da conexão. Escolha algum momento ali para vocês assistirem algum filme juntos, fazer videochamada com os amigos, com os familiares, fazer pesquisa sobre assuntos interessantes ali que vocês podem fazer juntos. Mas tá, e se começar a ter muita resistência, muita birra, o que a gente pode fazer nesse momento? É muito importante, primeiro, a gente manter a calma, a gente reconhecer a frustração. Eu sei que é difícil, enquanto mãe e pai ali, a gente ter que suportar aquele excesso de birra da criança, mas é muito importante nesse momento a gente manter a calma. É importante a gente tentar não negociar o que já foi combinado. Então, se foi combinado que não vai ter tela, que são só 30 minutos, a gente manter essa regra e não ceder mesmo ao choro da criança. E vocês vão ver que com o tempo, a tendência dessas brigas é diminuir, porque a criança já vai entender que as regras existem ali, que não adianta ela fazer qualquer outra coisa, ter outro comportamento negativo ali, porque ela não vai conseguir receber aquela tela de volta. Então, gente, o equilíbrio no uso da tecnologia, ele não precisa ser um motivo de guerra dentro de casa. É importante a gente colocar os limites claros, a gente ter consistência e conexão com o nosso filho, para que ele entenda que ele pode sim usar as telas, mas que seja usada de uma forma saudável, de uma forma que traga algum benefício para ele e para vocês. E se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, comente se você já faz isso dentro de casa e continue nos seguindo. Beijos, até mais!